Meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Comunicação, quero trazer para você, neste dia, a leitura da Palavra de Deus. Um degrau que precisamos subir, um degrau chamado leitura orante da Palavra de Deus. Esse degrau que nós vamos subir hoje é o degrau da leitura. A compreensão da Sagrada Escritura se faz se debruçando sobre ela. Então nós queremos nos debruçar sobre esse degrau que é a leitura da palavra. Não uma leitura qualquer. Quando nós pegamos nas nossas mãos a palavra de Deus, é interessante que na cultura judaica a palavra de Deus, ela tem a própria Torá, ela tem uma coroa, porque ela é considerada uma rainha. Então, aqueles que têm a possibilidade de ir nas terras de Israel, vai poder ver a Torá com uma coroa, coroada como uma rainha, porque é ela que nos conduz na vontade de Deus. Então, se a palavra de Deus é como uma rainha coroada, por isso que aquela pomba veio sobre Jesus no dia do seu batismo, para dizer, Ele é a própria palavra, nós queremos coroá-lo e dizer que Ele é o cumprimento de toda a Sagrada Escritura. Por isso que aquela pomba veio, para dizer que Jesus é a nova Torá, é o cumprimento da Torá e nele tudo se cumpre, tudo se realiza. E como que nós compreendemos isso? Onde nós vamos descobrir isso? Quando nós pegamos a Sagrada Escritura em mãos, abrimos a Sagrada Escritura e subimos esse degrau, que é o degrau da leitura. Mas eu não posso ler a Sagrada Escritura da mesma maneira que eu leio um livro qualquer. Toda leitura da Sagrada Escritura deve ser contada com ação, ajuda do Espírito Santo. Então eu peço ao Senhor que derrame sobre mim o seu Espírito, que Ele me dê compreensão, aquilo que não está revelado, aquilo que está escrito, aquilo que está escondido nas entrelinhas e entre as letras de cada palavra, que o Espírito Santo me leve a compreender, para que eu possa mergulhar cada dia mais nos segredos do coração de Deus. Ler a Sagrada Escritura é fazer aquilo que João fez lá em João 13, na última ceia. Colocou a sua cabeça no peito de Jesus. Ali, o termo no grego não é nem peito, o termo no grego é seio. Da mesma forma que uma mãe coloca o seu bebê na sua intimidade, que são os seus seios, e ao mesmo tempo ela revela os seus seios quando ela está no momento de intimidade conjugal com seu esposo, ali João colocou a cabeça no seio de Jesus, ou seja, na sua intimidade mais profunda. Por isso que na traição, quando Pedro pergunta, já que tu és João, discípulo amado, pergunta para Jesus, quem vai ser o traidor? Jesus revela quem seria o traidor, mas não revela para o grupo dos apóstolos. Jesus revela para aquele que está na sua intimidade. Jesus revela para João. Se nós queremos então descobrir, conhecer os segredos mais profundos do coração de Jesus, nós precisamos abrir a Sagrada Escritura, ler a Palavra de Deus, conhecê-la como experiência com Ele. E nesse degrau que é a leitura da Sagrada Escritura, como eu dizia que nós não podemos ler a Palavra de Deus da mesma forma que nós lemos qualquer outro livro, quando eu pego a Palavra de Deus, já contei com a ajuda do Espírito Santo, a primeira pergunta que eu devo fazer para mim e para a própria Sagrada Escritura é: o que diz o texto lido? Então eu vou ler a Palavra de Deus tentando responder àquela questão que já está no meu coração. O que diz o texto lido? Então, ou seja, eu vou me deter no texto em si. Eu vou me preocupar com aquilo que o texto diz. Eu não tenho que me preocupar em trazer o texto para a minha vida, eu não tenho que me preocupar ou vou pensar naquilo que eu estou vivendo ou na vida que outra pessoa esteja vivendo, não. Eu vou me preocupar com o texto. O que diz o texto lido? Quem são os personagens?
Quais são os detalhes do texto? E o texto bíblico tem muitos detalhes. Quer ver um exemplo? Vai dizer que quando Jesus chegou naquele poço com a samaritana, o texto bíblico diz que era meio-dia. Não é que alguém estava com o relógio olhando as horas. O autor do Evangelho de João faz questão de dizer que era meio-dia, porque meio-dia tem um significado na Sagrada Escritura. Então, está vendo? Esses pequenos detalhes é que eu devo trazer no coração. O que diz o texto lido? Eu vou ler como se eu fosse um detetive da Sagrada Escritura, querendo descobrir os detalhes, os personagens, com quem Jesus está falando, quais são os nomes desses personagens, por que eles teriam esses nomes. Ah, mas padre, é muito difícil descobrir isso. Mas o importante não é fazer um estudo, quem sabe, se você tivesse a oportunidade, seria bom, um estudo aprofundado da Sagrada Escritura, ou fazer, quem sabe, um curso de Sagrada Escritura, mas o mais importante é ter um contato com a palavra. E não fechar depois a Bíblia e não saber nem o que leu. Por exemplo, quando a gente vai na celebração eucarística e que tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, muitas vezes as pessoas já saem da Santa Missa sem saber o que foi lido. Por quê? Porque não tem contato com a palavra de Deus em casa. E por isso que não faz uma leitura bem feita da palavra. Então eu preciso me deter nos personagens, me deter naquilo que eles falam, nas perguntas. Esse é um degrau importantíssimo que nós precisamos subir no dia a dia da nossa vida. Eu abro a Sagrada Escritura e vou me deter naquilo que ela está dizendo em si e por que cada personagem falou aquilo que está lá escrito. É interessante, na cultura judaica, toda criança na cultura judaica, e Jesus também foi educado assim, na cultura judaica a criança aprende a ler e a escrever com a Sagrada Escritura. A criança com 5 anos começa os estudos sagrados. E como no hebraico tudo é desenhado, né? O alfabeto é desenhado, é muito interessante a criança aprender no período bíblico, na sinagoga ou no templo, ela aprendia a ler e a escrever desenhando as letras da palavra de Deus. Então era assim, a vida dela se tornava uma com a Sagrada Escritura e por isso que eles conheciam muito bem. Com 5 anos, ela aprendia a ler e escrever, começavam os estudos sagrados. Com 10 anos, ou seja, ela teve 5 anos para ter o contato com as letras, ter o contato com a palavra em si. E ela aprendia da maneira que lá estava. Com 10 anos, ela se dedicava ao estudo da tradição, aquilo que não tinha sido escrito, mas aquilo que eles receberam dos antepassados, desde Abraão, Isaac, Jacó, passando por Moisés. Toda a tradição oral. De 10 a 13, ou seja, ela teria 3 anos para aprender isso. Com 13 anos, ela já deveria conhecer toda a Sagrada Escritura, escrita e oral, e já deveria praticar as suas exigências. Então, os meninos com 13 anos já deveriam até jejuar, e deveriam, porque eles eram chamados de filhos da lei, filhos da Sagrada Escritura, filhos da Torá. E com os 15 anos, eles já deveriam se dedicar a um aperfeiçoamento de tudo aquilo que eles já haviam estudado até aqui. É assim que se lê a Sagrada Escritura, fazendo dela a nossa própria vida, mas querendo descobrir aquilo que ela diz por ela mesma. A palavra de Deus age por ela mesma. É se deixar educar como uma criança que começava aos 5 anos, é se deixar educar pela palavra, lendo-a da maneira que ela é. Eu quero descobrir o que diz a Sagrada Escritura. E é isso que a rede Evangelizar de Comunicação quer transmitir para você. E colocar no seu coração o desejo de conhecer a palavra de Deus. Deus abençoe você.